Vamos lá então, próxima aula agora, falando da arquitetura do sistema base. Essa aula ela é importante porque eu aprofundo a explicação de toda a fundamentação do sistema. É um assunto que não vai interessar para o aluno, isso não vai interessar para o aluno final, porque para ele o que interessa é o resultado disso aqui, a montagem do treino e o treino. Se ele vai ler uma ficha ou se tu vai falar para ele o que ele tem que fazer, isso é o que interessa. Ó, tu vai fazer agachamento, vai ser 4 séries de 6, ou vai ser 3 séries de 8. É isso que para ele importa. Para ti não, para tu chegar nesses números, para tu chegar, por que é agachamento hoje? Tem que ter algo por trás, tem que ter algo feito antes. E essa é a arquitetura do sistema base. Por isso que ela se torna tão importante nesse nosso caso, tá bom? Se tu tem um sistema e tu quer melhorar ele, tu vai mexer na estrutura do teu sistema, da tua metodologia. E vai tomar decisões ali. Mas tem coisas que elas não podem ser alteradas dentro de uma estrutura se tu adquirir uma plataforma, um CRM, ok? Tu tem uma academia, tu tem um CRM, onde tem controle de tudo, financeiro, de alunos, tudo tá ali. E tu quer mexer no formulário, tu prefere que fosse diferente, tu prefere que mude, que seja diferente, não tem como fazer isso. Não tem como. Não tem como. Tu não tem como mexer. Porque a estrutura é daquele jeito. Agora, se fizer uma atualização nesse sistema, se fizer uma nova versão, pode ser que esteja diferente. Mas tu vai poder, dentro do que está escrito, dentro do que está estruturado, tu vai poder tomar decisões. Eu vou escolher este aluno. Não, depois esse. Isso são decisões que tu vai tomando. Mas aquela estrutura está pronta. E é isso que a arquitetura do sistema base é a mesma coisa, ok? Eu já falei sobre os pilares do sistema base, então falei sobre toda a parte de base, né, que está relacionado ao treino fora da máquina de musculação. A ênfase é fora, lembrando, ênfase é fora da máquina de musculação. Depois nós temos análise de movimento a partir dos padrões de movimento e a partir das funções articulares. Então entender essas funções articulares, enxergar um padrão de movimento acontecendo e vendo as funções acontecerem, aí sim eu levo autoridade. Eu mostro a minha autoridade para o aluno e digo, ó, tu não está conseguindo agachar por isso, ó. Então vamos melhorar nisso aqui. Tu está sentindo uma dor no teu joelho porque falta uma certa, quem sabe, mobilidade de tornozelo, então tu está agachando, está forçando, é isso, a tua lombar dói, aí a tua torácica não move. Esta é a minha visão. Então eu tenho que ter uma visão geral de tudo isso, ok? A nossa análise de movimento. Depois, a força, que é a sinergia de força, que é a valência mãe, dentro do sistema, dentro da metodologia, a força é a nossa principal valência, então a nossa busca pelos ganhos de força vai ser contínuo, ok? Não significa que tem que levantar peso e peso e peso, não é sobre isso, é usar o teu corpo com mais eficiência, cada vez mais eficiente. Quando necessitar de uma força funcional utilizada com o corpo todo, vai saber fazer isso e não vai se machucar. E depois a última é a evolução a partir dos padrões de movimento e de antimovimento ou com exercícios multiarticulares, ok? Então é isso que a gente falou sobre os pilares do sistema base, que está lá em uma aula anterior dentro da nossa trilha. Depois nós temos o EPGT. O EPGT é a organização dos alunos e que tipo de treino que eles fazem. A grande maioria vai estar aqui na etapa 1, que é a escola da força, não tem dúvida disso, muitas pessoas ficam aqui para sempre, ok? Que é a base do treinamento. Depois, algumas vão para a transição, que a gente já começa a manipular volume e intensidade de uma forma um pouco mais organizada, pensada, elaborada, ok? Aqui. E o avançado, que é a etapa 3, a gente está falando de performance, mas performance não estou falando de atleta somente, estou falando de pessoas que querem performar, que querem melhorar em alguma coisa, querem se tornar mais fortes, querem se tornar mais potentes, querem usar o kettlebell melhor, querem fazer um treino já dentro das estruturas que eu tenho lá do TP Strong Endurance, por exemplo, onde usa resistência de força só com kettlebell, isso tem treinos. Então ela tem que melhorar algumas valências, alguns elementos aqui dentro para eu conseguir fazer com que ela performe. Mas isso não precisa ser muito avançado, muito complexo. Eu posso pegar muitas destas informações que estão aqui e trazer para cá, até mesmo para cá. Ok? Então aqui está informação avançada e treinos avançados que são bem complexos e que algumas pessoas fazem sim.
mas a grande maioria vai estar por aqui, principalmente aqui. Então, este é o IPGT, é a forma com que a gente organiza tudo isso, certo? Agora, indo para a arquitetura do sistema base, entendendo melhor, o que eu quero que tu compreenda agora? Que o sistema é uma grande caixa. De forma didática, ela é uma grande caixa. E ela é pesada, tem muita coisa lá dentro. Tem muita coisa lá dentro. Tá? Então, se tu tá aqui na plataforma, se tu quer usar o sistema, é um produto que está dentro de uma caixa. E ela está bem organizadinha. Bem organizada. Certo? Então essa caixa, quando eu abro ela, eu tenho uma caixa menor, que são os padrões de movimento. E por que coloquei como exemplo aqui os padrões de movimento? Porque é o que a gente conhece, muita gente fala, né? Os padrões de movimento. O treinamento funcional trabalha com padrões de movimento. Não é pensando nos padrões de movimento e não nos músculos. Então eu usei aqui para facilitar esse entendimento. Depois eu vou explicar melhor. Mas dentro dessa caixa eu tenho essa caixa menor, que são os padrões de movimento. Ok? E dentro desta caixa menor eu tenho várias caixinhas, que são as classes de padrões. E é cada um desses carinhas aqui, ó. Então eu vou ter várias caixinhas que eu tenho dominante de joelho, aí são 4, dominante de quadril, que são mais 5, empurrar, que são 2, puxar, que são 2, e movimentos da coluna, que são 3. Então a gente está falando de movimento. Então dentro dessa grande caixa, eu tenho uma caixa menor, e dentro dessa caixa eu tenho 16 caixinhas, que são as classes de padrões que estão dentro dos padrões de movimento. Ok? Isso daqui, para tu entender, é algo da estrutura. Porque depois, dentro de uma caixinha, eu peguei o exemplo de uma caixinha aqui, essa caixinha dominante de joelho simétrico, eu tenho, deixa eu me trazer para cá, eu tenho lista de exercícios. Aqui dentro destas caixas, eu tenho listas de exercícios. Cada uma tem a sua. O que são essas listas? São os exercícios que eu coloco lá dentro. Então, estes são exemplos de exercícios dentro do dominante joelho simétrico. Ok? Entendido até aqui? Ótimo, vamos lá. Então, olha só. Nós temos essa parte estrutural. Então, eu tenho uma parte estrutural aqui. Essa parte estrutural, ela não altera. A gente não consegue mexer. Se eu tenho 16 padrões aqui, é porque são 16. No meu caso, no meu sistema, na minha forma de enxergar. Aí tu vai dizer, não, Thiago, eu prefiro que tenha 10. Ok? Ó, Thiago, eu prefiro, o dominante quadril aqui tem muita coisa, eu vou jogar 2 no mesmo padrão. Tá tudo bem, faz o que tu quiser com o teu sistema. Esse aqui é o meu, para o meu entendimento, para facilitar a vida. E desta forma eu consigo passar para outros profissionais um entendimento didático de como que ele pode fazer. Mas o grande barato disso tudo é que tu consegue depois adaptar para a tua realidade, para a tua logística, equipamento que tu tem. Se tu treina numa academia que tem muita máquina de musculação, ou trabalha no estúdio que não tem máquina de musculação, ou que tem uma parte com máquina e uma parte sem máquina, ou se trabalha em grupos. Então tudo isso vai depender da tua realidade. E aí tu crias as tuas adaptações. Mas depois que tu criou o teu sistema, a tua organização, tu não mexe nele. Tu pode mexer, mas enquanto tu estiver com ele, tu segue o que está ali. Tá? Se tu tem equipe, tu é um gestor, uma gestora de uma equipe, melhor ainda. As pessoas que estão trabalhando contigo, elas têm que seguir aquelas regras, elas têm que seguir aquele formato, seguir, de novo, aquela identidade, aquela estrutura, aquele sistema. Elas não podem mexer. Pode ser que mexam no momento que se altera o sistema, se acrescenta alguma coisa, se tira alguma coisa, que isso pode ser resolvido em reuniões de equipe, né, os próprios profissionais, treinadores e treinadoras trazendo novas ideias, ó, vamos acrescentar esse, vamos tirar esse, e assim por diante, para que facilite a vida de todo mundo no seu dia a dia. Ok? Então isso não altera. Já a lista, ou as listas de exercícios, aí sim a gente pode alterar. A gente pode alterar por quê? Porque as listas de exercícios,
elas são muito flexíveis. Porque eu posso ir aprendendo novos exercícios, aplicando, testando novos exercícios. Então, nesse caso, eu trouxe um exemplo. Então, neste exemplo aqui, eu tenho esses. Então, o teu aluno vai começar, por exemplo, sentar e levantar. Depois ele pode ir para o agachamento livre. O que é agachamento livre? Senta, toca na caixa, na verdade, né? A bunda na caixa e sobe. Não senta mais, não relaxa. Vai porque é mais próximo da realidade no agachamento. E assim ele vai evoluindo. Mas pode ser que este aluno chegue e já faça um agachamento com back squat, por exemplo. Aí só vai decidir se é barra alta ou barra baixa. Mas ele já começou aqui, ó. Pode ser que ele use esses carinhas aqui para aquecimento. Os que vêm antes. Então a lista de exercício me dá as opções. E eu posso ir acrescentando conforme tá lá. Mas então vamos pensar o seguinte, ó, fazendo uma analogia, isso aqui é uma gaveta. Aqui tem uma gaveta de meias brancas. Aqui tem todos os tipos de meias brancas que eu tenho, de marcas diferentes. A gente tem uma marquinha, uma cor diferente, tá tudo certo. E eu só posso usar elas, porque elas são as únicas que estão ali. Essa decisão é minha. Não interessa como o meu roupeiro, meu armário lá, meu closet está montado, está organizado. O que interessa é o que está dentro da gaveta de meia branca. Agora, se eu comprar uma nova, eu jogo lá dentro desta gaveta, no nosso caso, na nossa caixa, e aí eu tenho mais uma. Então, neste caso, eu estou falando de mais um exercício, por exemplo. A partir do momento que se coloca na lista mais um exercício, agora temos mais exercícios que podem ser utilizados. Então, a tomada de decisão é do professor que está com o aluno. Qual exercício vai usar com ele? Isso não mexe, isso aqui mexe, ok? Isso não altera, isso aqui altera. Isso aqui pode mudar, né, conforme a necessidade, o que tu achar correto, e mudando o exercício periodicamente ou não. Aí depende do pensamento do treinador, da treinadora. Dá para entender? Dá. Legal. Só que a gente vai dar um novo passo agora. Eu falei dos padrões de movimento. Só que a gente precisa dar um novo passo. E este novo passo é o seguinte, ó. Esse novo passo é o seguinte. Eu tenho a caixa aqui, e na caixa eu tenho padrões de movimento. E dentro dos padrões de movimento estão lá as 16 caixas. Certo? Só que nós vamos dar um nome para isso. Para questões didáticas e de organização. Esse daqui é um padrão estrutural, porque ele dá estrutura para o treino. Ele dá estrutura para todo o sistema. Principalmente para o treino. Vai entender por quê. Dentro do treino, eu tenho que escolher quais os padrões de movimento que vão ser utilizados. Então, se eu vou utilizar num treino hoje que eu vou dar ênfase em dominante de joelho e empurrar horizontal, por exemplo, eu vou pegar as caixinhas de cada um deles e vou começar a organizar o meu treino. E lembrando que dentro dessas caixinhas aqui, nós temos os exercícios. Mas eu tenho que começar primeiro pelos padrões. Isso é muito relevante para quando a gente começar a falar na organização do treino, tá? Legal. Então eu vou lá. Só que temos sempre um porém, entretanto, contudo, nós temos mais um aqui. Eu estou falando só dos padrões de movimento, mas eu também tenho que lembrar que eu tenho mais. Não é só um. O meu aluno tem que fazer o aquecimento, ó. E para ele fazer o aquecimento, eu preciso dos padrões de aquecimento. Depois eu tenho os padrões de movimento, que entra na parte de força. Padrões de anti-movimento de força, padrões isolados. Se eu vou utilizar exercícios isolados ou não. E os padrões metabólicos, se eu for usar treino metabólico. Então, isso aí é outra parte. Então aqui eu tenho, na verdade, são 5 padrões estruturais que dá a cara para o sistema. Certo? Certo. Então eu tenho aqui, nos padrões de movimento, tem 16. Então quando eu vou olhar todos, eu vejo que aqui nos padrões de aquecimento tem 9 caixinhas, 16, nos padrões de anti-movimento 3, depois eu tenho 11 e eu tenho mais 11 nos padrões metabólicos. É bastante coisa. Dá para entender então que tudo isso, esse monte de caixa está aqui dentro dessa caixa maior? Dá para entender. Que aqui dentro dessa caixa maior eu tenho 5 caixas menores que ela, obviamente, todas 5 cabem aqui dentro. E dentro de cada uma dessas caixas eu tenho várias caixinhas, umas mais e outras menos. Ok?
Ok. Lindo, maravilhoso. Então, deixa eu pegar esse resumo aqui. Então, eu tenho os padrões estruturais dentro da hierarquia, isso é uma hierarquia. Dentro desta hierarquia, nós temos, então, os padrões estruturais, são 5. Depois nós temos as classes de padrões. Dentro de cada padrão estrutural, nós temos as classes de padrões, que lá é o dominante de joelho simétrico, empurrar horizontal, puxar horizontal. No caso dos padrões de movimento, dos antimovimentos eu tenho a antiperextensão lombar, antirrotação lombar, antiflexão lateral lombar e assim por diante. Então essas são as classes de padrões. E dentro de cada uma dessas caixinhas, dentro das classes, nós temos os exercícios, que é lista de exercícios, que é onde é a tomada da decisão, que é o treinador, a treinadora que toma a decisão qual que vai ser utilizado. Simples assim. Então tem essa organização. Ok? Ok, vamos lá, vamos dar seguimento. Então os padrões estruturais, de novo, são esses, e cada sigla faz parte do nosso vocabulário técnico. Não interessa para o aluno. De novo, não interessa para o aluno. Quando a gente começa a entender sobre isso, e começa a entender sobre as siglas que a gente vai utilizar, ou sobre o que são os padrões estruturais, e depois lá dentro cada um das classes, vai ficar mais fácil a organização e o planejamento do treino. Porque eu não vou pensar pelo exercício, eu vou pensar pelas classes, ou pelos padrões também. Certo? Com calma a gente vai entendendo. Se tu já tem um pouco mais de familiaridade com isso, já fez algum curso comigo, óbvio que isso aqui vai ficar mais fácil. Se tu fez o curso, né, a certificação presencial, isso vai ficar mais fácil agora. Se tu vai fazer a certificação presencial, quando chegar lá vai ficar mais fácil. Se tu for fazer só aqui e tu não tem experiência nenhuma, às vezes tu vai precisar repetir e assistir as outras aulas, que aí que vai começar, tu vai entender melhor tudo isso lá na prática, na hora de montar os treinos, ok? Então nós temos os padrões estruturais, que são os 5, e as classes de padrões. E olha só, aqui olha só a coisa linda, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Né? Então eu tenho aqui um desenho, né, que dá uma cara geral para tudo isso. Então olha lá, dentro dos padrões de aquecimento, nós temos 9. Então essas são as classes de padrões, e aqui nós temos, aqui são os padrões estruturais e aqui são as classes de padrões. Tá? Padrões de aquecimento, padrões de movimento, padrões de antimovimento, padrões isolados e padrões metabólicos. Eu não, quer dizer, não é que eu não acho, eu tenho certeza que se tu tem pouca familiaridade com isso, tu vai conseguir decorar tudo. E eu não acho que tu tem que decorar, tu tem que entender esse processo e saber por que eu dei um nome para cada um deles. Porque depois isso lá na montagem de treino vai ficar muito fácil. No momento que tu começa a te familiarizar, começa a entender melhor essa nomenclatura, vai ficar tudo muito mais fácil. Pode acreditar em mim, tá? Mas não te preocupa agora em querer saber ou decorar cada um deles. Não vai fazer diferença. Tu tem que entender que, eu vou dar um exemplo, quando a gente fala de dominante de joelho, a gente está falando que aí tem uma explicação sobre a dominância de joelho, ok? Que em alguma das aulas isso vai estar muito bem explicado. Então uma dominância de joelho. Então eu tenho uma dorsiflexão acentuada, o meu joelho vai para frente, isso vai acontecer, a minha tíbia e o meu tronco vão ficar mais paralelos, isso é uma característica do dominante de joelho. E aí eu tenho o dominante de joelho simétrico. O que é o simétrico? Vai ter aula para isso, tá? Mas aqui eu vou falando também. Simétrico, os dois pés no chão, distribuição igual do meu peso. Então, back squat, front squat, um Zercher, um overhead, os agachamentos, pezinhos juntos, um goblet, né, um agachamento taça, aqui, distribuição 50-50. E aí nós temos os dominantes de joelho assimétrico, que é os dois pés no chão, ou os dois pés apoiados, pode ser um pé no chão e um pé no banco, por exemplo, né, búlgaro, por exemplo, onde eu vou ter uma distribuição assimétrica. Então o meu peso vai estar mais em cima de uma perna do que da outra. Então eu tenho uma perna dominante, a perna trabalhada. Então é assimétrico, é um dominante de joelho assimétrico. Só que a gente tem dois. A gente tem no plano sagital, afundo, búlgaro,
passadas, os lunges, tudo isso, plano sagital, e nós temos os movimentos, os dominantes de joelho assimétrico no plano frontal, os agachamentos laterais que acontecem no plano frontal. Não são iguais, eles são diferentes, eles trabalham de forma diferente. A ênfase é igual, mas o trabalho é diferente, então eles não estão no mesmo lugar, não estão na mesma caixinha, não são da mesma classe, ok? E o quarto de dominante de joelho é o dominante de joelho unilateral, um pé só no chão, agacha com um pé só no chão. E tem vários exercícios. O pé no chão, uma caixa, um step up, por exemplo, dominante de joelho unilateral. Eu tiro o pé do chão e subo com uma força só de uma perna. Ok? Um pistol, tudo isso. Então, por isso que a gente não tem que se preocupar tanto ainda em decorar o nome, mas entender cada um deles. E por que eles têm essa nomenclatura. Ok? Certo? Certo, muito legal. Beleza, então olha só. Então aqui eu falei só desses carinhas aqui, ó. Mas tem tudo isso. Agora, padrões isolados. Peitoral, costas, bíceps, tríceps. Não vou explicar isso, né? Mas a gente já sabe. Mas tem outras coisas que depois, ou aqui ou nas outras aulas, eu vou explicar melhor. Ok? Legal. E depois nós temos exercícios. Ó, aqui só são exemplos, tá? Eu não botei todos os padrões de movimento aqui, eu só peguei alguns padrões de movimento. Dominante de joelho simétrico, dominante de joelho no plano sagital, depois dominante de joelho unilateral, dominante de quadril simétrico, dominante de quadril com estabilidade posterior, dominante de quadril lateral e assim por diante. Peguei alguns, não peguei todos, só para ter um exemplo de lista de exercícios, tá? E a organização geral do treino. Agora, como que eu organizo o treino a partir disso? Como que eu organizo o treino a partir disso? Agora é um outro assunto, a gente começa a falar de outras coisas também que são relevantes. A gente divide então em 3 partes o treino. De forma geral é isso. Por que de forma geral? Porque tem variações. Eu preciso que tu entenda um contexto geral, o macro, o que é mais padronizado e que vai funcionar para a maioria das pessoas, vai funcionar, para depois a gente falar de exceções. Em outro momento a gente vai falar de exceções. Ah, mas eu tenho este treino, que ainda está na escola da força, na etapa 1, mas a gente pode reestruturar dessa forma. Então não vai ter a parte metabólica. Ou a parte metabólica vai estar inserida no meio do treino de força. Pode ser, mas eu preciso que tu entenda primeiro, de forma didática, como que funciona isso, para depois a gente criar novas alternativas. Então a primeira parte, preparação de movimento. Mobilidade e estabilidade. Funções articulares. Já falei isso, tem aula sobre isso. Treinamento de força, segunda parte. Objetivo principal, parte principal do treino. E terceira parte, treinamento metabólico, condicionamento cardiorrespiratório. Pode ser que seja isso, pode ser que isso não esteja no treino, pode ser que não esteja no treino, dependendo da pessoa, dependendo quem for, às vezes não tem isso no treino. Pode ser, em alguns casos, em alguns treinos eu misture tudo isso. Pode ser que em alguns casos de treinos tenha só a terceira parte, aquece e vai para essa parte metabólica. Por quê? Porque às vezes foi uma decisão ali de um treino um pouco diferente para o aluno naquele dia, enfim. Tem várias explicações por que poderia ser dessa forma, tá? Beleza. Aqui agora nós temos a explicação, vamos começar pela primeira parte, a preparação de movimento então. Então a gente tem os padrões de aquecimento, que são 9, então aqui eles, ó. Então lá do tornozelo eu vou subindo até chegar na glenumeral, que é esse, né, tu vai intercalando, nosso corpo é um empilhamento de articulações que elas intercalam entre móveis e estáveis. Então tu vai ver mobilidade disso, estabilidade daquilo, mobilidade disso, estabilidade daquilo e assim por diante. Então cada um desses padrões dentro dessas classes, dentro desses padrões aqui de aquecimento, eu preciso entender que aqui tem listas e que trabalhos para mobilidade de quadril, por exemplo. Quantos exercícios tu conhece de mobilidade de quadril? Um monte. Então eles têm que estar aqui dentro desta caixinha com a lista. E assim por diante. O único que a gente não vai usar, a única classe é essa daqui, que não está ligada a uma função articular. Não. Ela é uma junção de funções articulares. Então, exercícios integrados de aquecimento. Por quê? Eu sempre dou o exemplo do Turkish Get Up.
se não sabe o que é o Turkish Get Up, tem uma aula só sobre Turkish Get Up para iniciantes, depois tem outras aulas também, e aí tu vai entender o que é o Turkish Get Up, que é um exercício com kettlebell, tá? Que ele não é um exercício para uma função articular. Tu pode usar ele no aquecimento para várias, para todas as funções articulares acontecendo. Tá bom? Então é isso que, esse tipo de exercício que tu vai colocar lá. Ah, eu vou fazer um exercício que eu faço um afundo, eu faço uma passada frontal, faço uma rotação, volto, alongo a minha posterior e retomo. Vou de novo com a outra perna. Tem um monte de coisa acontecendo. Então ele não entra em um só, ele entra neste daqui. Falando de funções articulares, tem várias acontecendo. Então eu coloco aqui dentro desta caixinha. Prancha. Estabilidade parede anterior. Não tenho dúvida. É uma estabilidade lombar parede anterior. Vou fazer uma elevação pélvica, uma ponte, estou lá no aquecimento, tá? Ativação de glúteo. Como principal, motor primário. O abdômen tem que estar conectado também. Então eu estou pensando no alinhamento da minha coluna, manutenção da curvatura lombar. Então isso é estabilidade lombar parede posterior. Que eu estou fazendo uma elevação pélvica através da parede posterior, eu estou criando a estabilização mais forte. E assim por diante. Ok? Então aqui eu falo dos padrões de aquecimento e a gente tem todas essas classes aqui. Padrão estrutural, classes de padrões. E lá nós temos os exercícios. Segunda parte, treinamento de força. Treinamento de força são 3. Então, eu tenho padrão estrutural, padrões de movimento, padrões de antimovimento e padrões isolados. Ok? E é importante que nesta parte que tu entenda aqui na parte de força, na parte principal, a gente separa por blocos. Então tem bloco 1, bloco 2, bloco 3, às vezes bloco 1, bloco 2, às vezes só bloco 1. Depende do treino, depende em que etapa o que o aluno está no IPGT. Depende do objetivo que ele busca. Se o meu aluno ele quer ficar mais forte no agachamento, ele quer ficar mais forte no agachamento e quer começar a fazer mais barra fixa. Não consegue fazer e quer ficar forte na barra fixa. Eu vou começar a dar ênfase neles. Então eles vão estar sempre no primeiro bloco, que é o principal. Se eu vou trabalhar mais full body, isso pode ser que isso se reorganize nos blocos durante a semana. Porque eu não tenho foco principal. Então a estrutura vai ser essa. E eu vou usar sempre as três classes, né? Movimento, padrões de movimento, de antimovimento e padrões isolados. Os padrões isolados nem sempre vai ser utilizados. Lembra que eu falei? Tem alunos que vão usar e tem alunos que não vão usar. Tem alunos que querem fazer o trabalho isolado e tem alunos que não querem fazer o isolado. Tem profissionais que não dão chance, não dão essa opção. Por exemplo, de usar a máquina, mas dão a opção de fazer um trabalho isolado. Tu vai sim fazer rosca bíceps, mas eu não quero que faça na máquina. Ainda entra em padrão isolado, só que não utilizando a máquina de musculação. Ok? Então esses 3 são os que a gente vai usar na parte de força. E na terceira parte, ou antes, né? Só para explicar, só para eu voltar aqui. Então padrões de movimento, antimovimento e padrões isolados. Então eu tenho os 16, aqueles que eu já falei, tenho os 3 e tenho todos os outros 11 aqui. Para tu entender essa organização. Tá bom? Então eu expliquei mais ou menos isso, tem os outros, que em outras aulas tu vai começar a entender melhor o que é cada um desses daqui. Okay? Tu também vai encontrar uma trilha que é guia de exercícios. E lá vai ficar fácil. Tu vai entrar na guia de dominante de joelho simétrico e vai estar lá. Dominante de joelho simétrico, vai ter vários exercícios. Vai ser a lista. E a gente vai colocando, eu vou colocando novos exercícios lá. Vou colocando novos, porque às vezes eu aprendo um novo, alguém me mostra, pô, Thiago, tu já pensou nesse aqui e tal? Eu, olha, nunca usei, nunca testei, deixa eu testar, pô, legal. Vou gravar e vou colocar lá na lista para tu ter acesso a este exercício, ok? Assim para todos os outros. E agora, a terceira parte, treinamento metabólico. Aí no treino metabólico, nós vamos ter 11 classes de padrões. E no treino metabólico, eu sempre falo, é a parte mais, digamos assim, divertida, é a parte mais flexível, é onde muitos acham que é o treinamento funcional. O treinamento funcional foi muito criado em cima disso daqui.
que é a parte circuitada, a parte onde vai acabar suando mais, que acha que vai gastar mais energia, que acha que é onde tem maior emagrecimento, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Entretanto, eu tenho que ter, porque ajuda sim em outras questões, aumentar o volume de trabalho, o volume de repetições, aumentar também a demanda energética, sim, claro, trabalhar em outras vias metabólicas também, isso vai ajudar bastante. E eu vou falar muito das ferramentas, então escada de agilidade, corda naval, trenó, kettlebell, bola arremesso frontal, medicine ball, lateral, vertical, salto e potência, salto e pliometria, cíclicos e integrados. Então isso daqui eu posso organizar vários treinos misturando as ferramentas. Então tu vai encontrar lá no TP Strong, que são as trilhas no TP Strong de treinos, e tu vai ver lá no TP Strong metabólico, onde eu vou usar variações disso, onde vão ter treinos lá explicativos, onde eu mostro os treinos. Tá? Então, estes também podem aparecer também no TP Strong Endurance, de resistência de força, e até pode aparecer também no TP Strong Base, que é a parte de força mesmo, não quando eu vou trabalhar força máxima, onde eu vou trabalhar um bloco com séries de no máximo 5 repetições, com uma intensidade de carga mais alta, acima de 80%, 85%. Então, cada estrutura do TP Strong vai ter um objetivo final. E estruturas e treinos ali que tu pode aplicar com seus alunos e aplicar contigo mesmo, tá? Então, essa parte do metabólico é mais uma parte da estrutura básica do treino. Primeira parte, aquecimento, preparação de movimento, depois a segunda parte, treinamento de força, e a última parte, metabólico. Mas a gente pode misturar muito, reorganizar, refazer, reformular. E é por isso que aqui, na plataforma base, tu vai encontrar variações disso. Mas lembrando que a gente precisa criar primeiro o caminho para chegar até lá. Ok? Então, só para a gente voltar, eu falei sobre toda a parte de organização das estruturas, né, dos padrões estruturais, e os padrões estruturais são 5, que vai me dar a forma geral. Lá dentro tem as classes de padrões, que tem um monte, são várias, e lá dentro tem as listas de exercícios. A partir das listas é que o professor vai tomar a decisão de que exercício vai dar para o aluno, naquele caso. Só que a estrutura inicial, ela não é mutável. Só que se tu mudar o sistema, tu reorganizar, criar uma nova versão. Então, ao longo desses 18 anos, eu já mudei muito, óbvio. E hoje ele está assim. Então, espero eu que tu mude a tua também. Que tu vá mudando a tua e vá melhorando o teu sistema, a tua metodologia. Tá? Então é por isso que essa aula existe aqui, para tu entender esse contexto, e claro que tu vai assistindo o resto das aulas, vai tirando as dúvidas, vai conversando, e a gente vai fazendo, né, te ajudando a entender tudo isso, e quem sabe tu ter um sistema feito com a tua cara, com a tua estrutura de trabalho, logística, tempo de treino dos teus alunos, tua experiência, os exercícios que tu gosta, criando tuas listas e assim por diante. Certo? Então, te espero na próxima aula. Valeu!